Opa, a energia deu uma queda aqui e interrompeu a gravação anterior. Mas foi bom porque eu vou interrompendo um pouco, vou gravando aulas um pouco mais curtas, né? Senão eu ia gravar aula de 3, 4 horas de novo. Bom que eu vou prestando atenção aqui nos horários para eu gravar aulas de 1 hora e coisa assim. Então, bora. Então, deixa eu compartilhar novamente a tela. Certo. Bom, estávamos naquela discussão sobre qual é o trabalho realizado por um agente externo quando a gente quer levar uma carga de um ponto A até um ponto B, sendo que essa carga está sentindo o campo elétrico de uma outra distribuição de cargas estáticas em torno. Então, é isso daqui. A gente chegou nessa expressão. Trabalho da força externa, diferença de potencial devido ao campo eletrostático das outras cargas. Beleza. Deixa eu ligar o ventilador aqui para mim, tá um calor danado. Ok, então, simplesmente, é só para a gente argumentar que se a gente precisar saber qual é o trabalho necessário para deslocar uma certa carga, é muito mais fácil a gente calcular, se a gente conhecer isso, se a gente conhecer qual é a diferença de potencial que a carga está sentindo naquele meio, é muito mais fácil calcular o trabalho realizado simplesmente pegando a diferença de potencial entre o ponto final e o ponto inicial e multiplicando pelo valor da carga. Pronto. Isso é o trabalho. A gente não precisa vir aqui, pegar a força que a gente precisou aplicar durante toda a trajetória e fazer essa integral aqui de F escalar dl. É só fazer carga vezes a diferença de potencial entre os pontos final e inicial. Simples assim. E agora a gente quer saber o seguinte. Beleza. Sei como calcular o trabalho para eu deslocar uma carga, mas eu quero gerar um aglomerado de cargas pontuais. Qual é a energia gasta e, consequentemente, qual é a energia que vai ficar acumulada? O trabalho realizado é a mesma quantidade de energia que vai ficar acumulada nessa distribuição de carga. Qual é a energia de uma distribuição de cargas pontuais? Então, a ideia aqui é, a gente traz uma carga do infinito. Como assim traz uma carga do infinito? É porque quando todas as cargas estão infinitamente longes uma das outras, a energia potencial na qual elas se encontram é zero. Certo? Por quê? Porque aqui surge uma energia de interação entre duas cargas. Do ponto de vista de que a gente define o potencial de uma carga pontual como sendo Q sobre 4πε0, R, ou melhor, R manuscrito, essa expressão aqui, ela só tem essa cara porque a gente definiu V igual a zero no infinito, para R tender no infinito. Certo? Porque isso daqui ia ficar em termos da diferença Q sobre 4πε0 RB
menos Q sobre 4π epsilon 0 RA. Relembrando que quando a gente estava calculando era VB menos VA. Aquela diferença de potencial que eu falei que sempre é uma diferença, sempre é o potencial entre dois pontos. E aí o resultado da integral, que lá a gente faz a integral menos a integral de A escalar dl, quando a gente substitui aqui o campo elétrico de uma carga pontual, o resultado dá isso daqui, quando a gente substitui os limites de integração. Certo? Então, no ponto B menos no ponto A. E aí a questão é, a gente precisa, não é que precisa, é o comum, porque a gente simplifica as equações, porque você soma termos, some com termos. Aonde que a gente vai fazer o nosso referencial ser zero? Porque aí a gente elimina esse termo aqui do lado esquerdo, e é adequado a gente colocar o nosso referencial aonde a posição, escolher uma posição RA aonde o VA vai ser zero, de tal forma que esse RA também zere a expressão do lado direito, porque a gente simplifica ainda mais a equação, e no caso o resultado vai ter dado só isso daqui. E no caso a gente zera o lado direito, quando a gente faz esse RA tender a infinito, e é lá no infinito que o VA a gente vai falar que o potencial é zero. Então, essa cara de potencial aqui, só tem essa cara, o potencial de uma carga pontual, porque a gente definiu o referencial igual a zero no infinito. Beleza. Então, consequentemente, quando a gente agrupa duas cargas, né, tem duas cargas, uma próxima da outra, Q1, Q2, separadas por uma distância R. Necessariamente, uma, vamos supor que ela já estava lá, tipo, esteve lá desde que o universo não existe, e não existia nenhuma outra carga para gerar um campo elétrico próximo dessa região. O campo elétrico nessa região é devido somente a essa carga Q1, não existe outra carga em volta. E aí a gente vai trazer a carga Q2 de um ponto A, que está longe de qualquer outra carga, ou seja, no ponto A, quando essa carga Q2 estava aqui, ela não estava sentindo nenhum campo elétrico. Não tinha nenhuma carga próxima gerando um campo elétrico para ela. E aí a gente trouxe ela até esse ponto, e esse ponto vai ser o nosso ponto B, naquelas discussões de qual é o trabalho para a gente levar a carga de um ponto A até o ponto B. A carga aqui, no caso, a carga não. O trabalho vai ser carga vezes a diferença de potencial entre os pontos B e o ponto A. Como o ponto A está longe de qualquer outra carga, ele, em relação a qualquer outra carga, vai ser o infinito que a gente definiu quando estiver longe, infinitamente longe de qualquer carga. Infinitamente longe de qualquer carga é onde a gente definiu como sendo infinito com um potencial igual a zero. Portanto, essa carga sozinha está infinitamente longe de qualquer outra carga, consequentemente, ela está onde a gente definiu que o potencial é zero para as outras cargas. Então, ela está no potencial V igual a zero das outras cargas que poderiam estar gerando um potencial sentido por ela. Só que as outras cargas estão infinitamente longe dela no ponto A. Então, ela está no potencial zero gerado por outras cargas em torno, que estão infinitamente longe. E aí a gente vem, tá, desloca e traz ela para o ponto B. No ponto B não existe nenhuma outra carga a não ser Q1. Então, é o potencial no ponto B, que é o potencial da carga Q1. A gente vem cá e coloca qual que é o potencial da carga Q1? É o potencial que Q1 gera a uma distância R dele, no ponto B. Então, vai ser Qzão vezes Qzinho sobre 4π epsilon 0 B. Ou Rão, né? Perdão. R manuscrito, que eu falei que o ponto B está a uma distância R manuscrito da carga Q1. E eu chamei de Q1, né? Ou seja, surge uma energia potencial de interação entre as duas cargas. A energia potencial de interação é vista como uma carga vezes a outra carga sobre 4πε0 a distância entre elas. Ah, mas essa é a energia da carga Q2 em relação a Q1. Não, essa é a energia do par.
a gente construiu esse par, posicionou esse par, colocando lá primeiro Q1, ou Q1 brotando do nada, sei lá como Q1 foi aparecer lá, só sei que Q1 estava lá. Depois a gente trouxe Q2. Então a gente precisou, de alguma forma, colocar essas duas cargas juntas. A questão é, a gente trouxe Q2 para perto de Q1. Só que a teoria da relatividade fala que tanto faz a gente considerar que, na verdade, o referencial está em Q2 e a gente visualizar que era Q1 que estava se aproximando de Q2. Então, não faz diferença se a gente visualiza que Q1 está parado e Q2 está se aproximando de Q1 até ficar a essa distância dele, e aí a energia vai ser essa, ou se o trabalho, na verdade, vai ser para trazer a carga Q1. Ah, e eu estou chamando aqui de Qzão, né? Eu estou com a carga de prova na cabeça. É Q1 e Q2. Eu chamei aqui de Q2. Né? Então, é a carga Q2 vezes a diferença de potencial. Então, vai ser Q2 vezes a diferença de potencial, que é V0, que é 0 em VA, e em VB é Q1 sobre 4πy0R. Isso. Então, isso é o trabalho para trazer a carga 2. Mas e se fosse para trazer a carga 1? Vamos supor que, na verdade, a carga 2 estivesse aqui e a gente estivesse trazendo a carga 1 de um ponto de potencial igual a 0 até esse ponto aqui, que está a uma distância R manuscrito da carga Q2. Então, seria Q1 vezes... Aí, esse aqui vou chamar de ponto C e esse aqui de... Não, esse aqui de ponto D. Esse aqui de ponto C. Então, seria VD menos VC, porque o ponto B já é esse e o ponto A já é esse. Então, seria VD menos VC. Só que VC é zero, porque também está infinitamente longe de qualquer outra carga, e a gente traz essa carga Q1, tá arrastando, até parar ela aqui, a uma distância R da carga Q2, no ponto D. Qual que é o potencial que Q2 produz no ponto D? Então, vai ser Q1 sentindo o potencial no ponto D. O potencial que Q2 produz no ponto D é Q2 sobre 4πε0 R. Esses dois aqui são iguais. Não importa quem que você considera que ficou parado e quem foi o outro que você trouxe. Do ponto de vista de relatividade, você pode trocar o referencial, não importa quem que está se aproximando de quem. A carga, a energia resultante de você ter essas duas cargas próximas é a mesma. Portanto, essa expressão aqui não é a energia que o Q2 vai adquirir quando estiver próximo de Q1 necessariamente, como se essa energia estivesse só na carga Q2 e não estivesse na carga Q1. E não é a energia que a carga Q1 somente vai adquirir quando estiver próximo da carga Q2. Senão, dá uma impressão assim, qual que é a energia total do par? A energia total do par vai ser duas vezes isso daqui, vai ser esse mais esse. Porque esse é a energia de Q2 próximo de Q1, e esse é a energia de Q1 próximo de Q2. Então, eu tenho a energia de Q1, tenho a energia de Q2, a energia do par é a soma deles. Então, teria que ser duas vezes isso. Não, tá errado. A energia do par inteiro é só uma vez isso. Ficou claro, né? Que a energia do par é só uma expressão dessa, porque não importa se foi Q1 que estava parado e a gente arrastou Q2, ou se era Q2 que estava parado e a gente arrastou Q1. No final das contas, a energia total resultante para você colocar as duas cargas próximas é isso. Foi essa, só uma dessas expressões. Não é duas vezes ela. Então, a energia que fica armazenada no par é a energia que você imprimiu para colocar as duas cargas a essa distância uma da outra. Portanto, você já pode decorar que a energia de interação entre duas cargas
é U igual Q1, Q2 sobre 4π ε0 é R1, 2. Só para deixar claro que essa distância é a distância de separação entre as duas cargas. É a mesma expressão do potencial, porém tem uma carga a mais, enquanto o potencial só tem uma carga, que é a carga que produz aquele potencial, né? Aqui tem que ter as duas cargas, porque uma produz potencial e a outra sente. Quem produz e quem sente? As duas. As duas produzem, as duas sente. Mas essa é a expressão. Essa questão de as duas produzem um potencial e as duas sente, dá uma impressão que você precisa de duas vezes essa expressão matemática, né, para ter energia total. Mas é só uma. Não confunda. Então, a gente vai aglomerar um monte de cargas. N cargas, por exemplo. N cargas. Então, qual é a energia de uma distribuição de cargas pontuais? N cargas. Qual é a energia? Para a gente construir essa expressão de energia, vamos trazer uma por uma, que fica mais fácil. Assim, com essa expressão aqui, já dá para fazer. Já daria. Tipo, temos um aglomerado de cargas pontuais. Como que a gente faz? Como que a gente calcula a energia total? É só a gente usar essa expressão para cada par. A gente faz a combinação de todos os pares possíveis. O problema é que seria um pouco complicado visualizar isso. Por exemplo, eu pego essa primeira carga. Essa primeira carga faz par com essa, e aí ela está a uma certa distância, vou chamar de R1. Então, seria essa carga vezes essa carga sobre 4πε0 R1. Aí depois eu tenho que fazer esse par, é um R2. Essa carga vezes essa carga sobre 4πε0 é R2. E eu vou fazendo a combinação de todos os pares possíveis, e para cada par eu vou pegando essa expressão aqui e vou somando. Aí sim, se eu tiver um único par, eu não falo que essa expressão é a energia dessa carga, e outra vez essa expressão é a energia dessa carga, e a energia do par é duas vezes a expressão. A energia do par é só uma vez a expressão. Porém, quando eu tenho várias cargas, como eu posso combinar vários pares, para cada par, aí sim eu tenho essa expressão aqui. E aí eu tenho que somar essa expressão para todos os pares possíveis, para todas as combinações de pares possíveis. A questão é que eu não posso repetir par. Então, aí eu tenho essa carga formando um par com essa, 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 com essa, com essa, com essa, com essa, com essa, com essa e com essa. Então eu já teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na verdade, então, meu N aqui foi de 13 cargas, né? Contando com essa daqui. Mas eu formo inicialmente, se eu pegar uma carga primeiro e todos os pares possíveis com aquela carga, forma N-1 pares. Se eu separar uma carga primeiro e ver quantos pares é possível formar com aquela primeira carga. N-1 pares. E aí eu preciso inicialmente de N-1 expressões dessa daqui, que todas elas vão ter essa primeira carga. E aí depois eu tenho que fazer os outros pares possíveis. Aí depois eu vou partir para a segunda carga. Essa daqui faz par com quem? É claro que essa faz par com essa, mas eu não vou repetir esse par, porque eu já fiz esse par quando eu considerei essa carga aqui primeiro. Então eu não posso repetir o par, senão eu estou contando a energia duas vezes.
Então, eu já fiz a energia desse par aqui, quando eu contei essa carga aqui primeiro. Então, agora que eu estou pulando para essa outra carga, eu vou fazer esse par, esse par, esse par, esse par, esse par, esse, 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 esse e esse. Quantos pares deu? Quando eu fui para a segunda carga, resultou em n menos 2 pares. Porque eu não repito a primeira carga que eu usei para fazer os pares. Quando eu fui para a segunda carga, eu tenho uma carga a menos para fazer combinação de pares. Porque eu já tinha feito um par com aquela primeira carga. Quando eu escolher uma terceira carga, essa daqui, por exemplo, eu já não vou fazer par nem com essa e nem com essa, porque esses dois pares com essa carga aqui já foram feitas antes. Agora eu vou fazer as combinações com todas as outras cargas. Ela vai resultar em quanto? N menos 3 combinações, pares. Cada par eu tenho que usar uma expressão dessa daqui, que leva em consideração a carga dos pares e a distância entre elas. Qual que é o objetivo? O objetivo é encontrar uma equação numa forma de uma somatória. A gente precisa identificar uma somatória bonitinha. Como que a gente fecha uma somatória aqui? Deixa eu ver se o livro mostra isso. O livro mostra isso. Vou deixar você fazer essa somatória, tá? Ou será que é maldade? Não, não é maldade não. Vou deixar você fazer essa somatória. Vou deixar você demonstrar ela. Porque ela não é muito complicada. Então, qual que é o objetivo aqui? Tarefinha para casa. Obtenha a somatória 2,40 da página 65. Certo? Obtenha a somatória. Explique como que você fez essa somatória. É simples, o livro fala como é que faz. Mais fácil do que... o livro mostra um jeito mais fácil do que fazer as combinações de pares que eu estava fazendo, tá? Mas fazer aquelas combinações de pares que eu estava fazendo, sai. O problema é que eu fiz para um número finito de cargas. Eu desenhei 13 cargas, mas e se forem 100 mil cargas, sabe? Como é que você vai generalizar uma somatória para um número muito grande de cargas? Você tem que conseguir generalizar a somatória. O livro consegue mostrar a generalização dessa somatória. A somatória, mas se você não entender, me manda mensagem, tá? Então, a equação 2,40 é o seguinte: a energia que vai ficar armazenada nesse conjunto de cargas, só que o livro trabalha com W, que representa o trabalho. Então, o trabalho gasto para agrupar todas essas N cargas vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, somatória de I variando de 1 até N, com somatória de J maior do que I até N, de QI vezes QJ sobre RIJ.
Essa é a somatória resultante. Uma somatória dentro de outra somatória. É mais simples do que parece, tá? Mas é uma somatória dentro de outra somatória. O que que isso indica? Que você tem uma somatória que... Ai, cara. Eu acho tão chato ter que explicar algumas coisas depois, sem ter sido minucioso antes, né? Deu uma vontade de eu abrir mostrar essa somatória, porque quando chegar nessa parte, faz o seguinte, pausa o vídeo e vai fazer essa conta e volta no vídeo quando você terminar ela. Porque aí agora a sequência, as próximas coisas que eu discutir vai ficar mais claro na sua cabeça. Vai ser mais fácil de entender daqui em diante. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que deixar um pouco de trabalho para você, porque a gente tem um semestre para ver o livro todo. Eu não posso fazer tudo aqui durante o tempo de apresentação das aulas. Eu tenho que pular algumas coisas, e algumas coisas que eu acho importante para você entender, eu boto para você fazer. Outras coisas, nem eu passo por cima, eu não te dou nem como tarefa. Mas algumas coisas que eu acho interessante você visualizar, porque não é nem difícil de fazer e te ajuda a entender, eu te passo como tarefa. E aí a gente ganha tempo para pelo menos ver o conteúdo inteiro. Mas vamos lá, vou deixar para você fazer. Então é o seguinte, a gente vai chegar nessa somatória. Essa somatória segunda aqui, que está dentro da primeira, onde o J tem que ser maior do que I, essa condição de J maior do que I é para impedir que a gente repita pares. Né? Isso aqui vai acontecer assim, ó. Por exemplo, quando o I for 1, ou melhor, isso, quando o I for 1. Quando o I for 1, para I igual a 1, por exemplo, a gente vai ter Q1, que é o I aqui, ó. Aí o J vai ser 2, 3, 4, aí a gente vai ter Q2 sobre RI2, mais. É claro que a constante aqui já está de fora, né? 1 sobre 4πy0. Então, 1 sobre 4πy0 aqui de fora. Q1, Q2 sobre R1, 2, eu coloquei RI2. R1, 2 mais Q1, Q3 sobre R1, 3 mais Q1, Q4 sobre R1, 4 e assim por diante, tá. Até fazer todas as cargas. Aí no final, o I muda, mais 1 sobre 4πy0. Aí a gente tem uma variação do I, aí o I agora vai para 2. Quando o I vai para 2, agora é Q2, o J não pode ser 1 de novo, porque o I já foi 1. Não pode ser Q2 e Q1 sobre R21. Que, embora seja R21, a gente possa entender como a distância em módulo da carga 2 até a carga 1, R12 é a distância em módulo da carga 1 até a carga 2. R12 é igual a R21, e essa expressão é igual a essa. A gente estaria repetindo a energia, tá? Portanto, por isso que a gente não pode pegar, depois que a gente já pegou um valor de I, a segunda somatória não pode repetir aquele valor de I. Sempre tem que ser maior do que os valores que o I já foi. Senão a gente repete pares. A gente não pode repetir pares. Senão a gente está repetindo termos de energia. A gente está contando duas vezes a energia do mesmo par. Não pode. Então, quando o I for 2, a gente tem que ir para o J igual a 3, 3 mais Q2, Q4, R2, 4, mais, e assim por diante. Aí o I agora vai para 3.
Q3. Aí o J não pode ser o 2. Q2, R3, 2. Senão a gente estaria repetindo o que já aconteceu aqui. O 2 já fez par com 3 antes. A gente não pode fazer 3 com 2 de novo. Então, o 3 tem que pegar J's e igual a 3 tem que pegar só J's maiores agora. 3, 4, R3, 4. E assim por diante. Então, ficou claro, né, que essa restrição aqui é só para impedir que os pares se repitam. E, na verdade, o que essas duas somatórias estão fazendo é aquilo que eu desenhei para você antes. O I é a primeira carga que eu circulei e o J é as combinações que eu tinha feito. Pena que eu apaguei, ó. Isso aqui é exatamente o que eu fiz antes. Eu vou até desenhar um pouquinho de cargas aqui só para repetir. O I esse é a primeira carga. Esse é marcando I igual a 1. O J estou fazendo a combinação dessa primeira carga com essa, com essa, com essa, mantendo o I fixo, estou variando o J, fazendo combinação com essa, fazendo combinação com essa, fazendo a combinação com essa. Agora eu mudo o I, depois que eu já fiz combinação com todas, agora o I que inicialmente foi esse, agora eu mudo para esse. Esse aqui é o I igual a 2. Eu não posso vir e repetir essa combinação, fazer o J ser igual ao I igual a 1. Como I é igual a 2, o J não pode ser igual a 1. O J só pode ser maior do que I. Então, esse aqui é a carga 1 e essa é a carga 2. I igual a 1, podia pegar o J2, que era esse daqui. Agora que o I é igual a 2, a gente não pode fazer o J ser igual a 1, senão repete o par. O J só pode ser o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, e assim por diante. Agora vamos para o I igual a 3. Não pode ser nem o 2, nem o 1, porque eu estaria repetindo esses dois pares. Então, o J é do 4 em diante. O J igual a 4, o J igual a 5, o J igual a 6, e assim por diante. É isso que essas duas somatórias estão fazendo. Exatamente isso. Na verdade, fazer a dedução é interessante, porque tem um raciocínio físico por trás dessa dedução, tá? Inclusive, eu vou deixar um outro desafio aqui. Um outro desafio. Tem um raciocínio físico por trás dessa dedução. Não só matemático. Mas se fosse só para entender a expressão matemática, a análise das duas somatórias com as coisas que eu fiz aqui, eu já consideraria satisfatório a gente entender essas duas somatórias pelo tipo de combinação que a gente viu. A forma de fazer as combinações, essa somatória descreve isso. Pronto, nem precisaria deduzir. Mas eu ainda quero que você deduza. Por quê? Porque eu quero que você analise o seguinte. A dedução é feita colocando carga por carga. Primeiro, a gente traz a primeira carga. Qual foi o trabalho para trazer a primeira carga? O livro vai te falar que é 0. Por que a carga, o trabalho foi 0? Porque é o valor da carga 1 vezes o potencial que a carga 1 sente. É sempre a carga vezes o potencial. Não é diferença de potencial. Aqui não precisa de diferença de potencial, porque a gente já está assumindo que todas as cargas estão infinitamente longe umas das outras, então todas as cargas inicialmente estão numa região de potencial igual a 0. Portanto, inicialmente, sempre isso aqui é 0. A questão é, a gente está numa tela em branco inicialmente. A gente vai começar a aglomerar cargas nessa região. O que a gente faz? A gente vai no infinito, todas as cargas estão infinitamente longe umas das outras e não existe nenhuma carga nessa região aqui. A gente vai lá longe, pega uma carga que está numa região de potencial igual a 0 e traz ela para cá. Essa é a nossa primeira carga. Qual é o potencial que ela sente aqui?
é zero. Ela não tem nenhuma outra carga aqui em torno para gerar um potencial diferente de zero onde a gente colocou. A gente tirou ela de uma região de potencial igual a zero e colocou ela numa região de potencial igual a zero. Aí agora a gente vai lá no infinito, pega uma segunda carga que está numa região de potencial igual a zero e coloca aqui. Agora, essa região aqui já não sente um potencial igual a zero, ela tem um potencial produzido pela primeira carga. Então, o trabalho para trazer a segunda carga foi Q2 vezes o potencial que a carga 2 sente. Então, é Q2 vezes Q1 sobre 4π ε0 R12. Esse aqui é o potencial que a carga 1 produz, onde a carga 2 está. Aí a gente traz uma terceira carga agora do infinito e põe aqui. Essa terceira carga vai sentir um potencial V3. O potencial V3 é a soma do potencial da carga 1 mais da carga 2 nesse ponto. E assim por diante. Então é assim que ele vai construindo a expressão. Eu quero que você argumente para mim qual é o sentido, por que o trabalho, assim, matematicamente é fácil explicar. Por que o trabalho para trazer a primeira carga é zero? Porque você tirou a carga de uma região de potencial igual a zero e colocou ela numa região de potencial igual a zero. Então, é potencial final menos potencial inicial, é zero. Mas isso faz sentido físico? Quero que você argumente isso comigo. Ainda para você colocar na sua tarefinha lá de discussão e entregar no Moodle. Tem algum sentido físico você se deslocar, pegar uma carga e carregar uma carga de um ponto a outro e você não realizar trabalho nenhum para isso? Você não precisou fazer alguma força, aplicar algum tipo de força? Assim, pensa no trabalho como algo que vai te cansar. Para você ir lá trazer a carga, vai te cansar. Vai te cansar por quê? Porque você caminhou? Beleza. Então, o que te cansou não foi o esforço para arrastar a carga, porque você não fez esse esforço a princípio para arrastar a carga. Vamos supor que a massa da carga é muito pequena, mas isso não depende da massa. Olha só, essa carga aqui, ela pode ser um objeto de 1 tonelada. Olha só que loucura. Vamos supor que essa carga seja um bloco de 1 tonelada. Ela não tem carga, ela está flutuando no espaço. Ela não está sentindo nenhum outro tipo de interação, nem gravitacional, nem elétrica, nem nada. Por alguma forma, você consegue se deslocar até lá, tirar aquele bloco de 1 tonelada que tem carga, ele está eletrizado, de uma região que não tem potencial e trazer ele, arrastar ele para levar ele para uma outra região que também não tem potencial. Não tem atrito, não tem campo gravitacional, não tem nenhum obstáculo do ponto inicial até o ponto final. Você não vai encontrar nenhum obstáculo, você não vai encontrar atrito, você não vai encontrar nada. Tá? Não tem nenhuma força opondo o movimento de você fazer o deslocamento do ponto do infinito até trazer essa primeira carga para cá. Só que essa primeira carga, ela pesa 1 tonelada. Faz sentido você não realizar nenhum trabalho para isso? Faz sentido você não precisar de nenhum esforço? Pensa do ponto de vista de você se cansar. Ah, eu vou me cansar porque eu vou ter que andar até lá, ou sei lá, vou ter que voar no espaço assim vazio, nadar, né? Me movimentar de alguma forma para eu me deslocar. Mas o deslocamento me cansa para ir e o deslocamento para voltar me cansa. Beleza. O deslocamento para ir e para voltar te cansa porque você está carregando a sua massa. Você está precisando colocar a sua massa em movimento. Poderia falar que isso te cansa porque está sob a ação de campo gravitacional e tal.
Mas vamos dizer que, embora você esteja sob a ação de campo gravitacional e você caminhe até lá e volte, e você tem que ficar resistindo a esse campo gravitacional e isso te canse, essa carga de 1 tonelada não está sob a ação de campo gravitacional. Mas mesmo assim, como que é empurrar um objeto de 1 tonelada e não realizar trabalho está associado, para mim, a você não realizar esforço. Você consegue empurrar esse objeto de 1 tonelada, mesmo que ele não esteja sob a ação de campo gravitacional, mesmo que ele não esteja em contato com nada, e mesmo que ele não esteja sob a ação de campo elétrico, desde o ponto inicial até o ponto final. Você consegue empurrar um objeto de 1 tonelada sem fazer esforço? Então faz sentido que o trabalho seja zero? Então a minha pergunta é: realizar trabalho. Então anote essas duas perguntas. É uma questão mais filosófica. É aquela questão de questionamento para você entender a profundidade da física. Essa questão de faz sentido surge duas perguntas. Primeiro, realizar trabalho está relacionado com a noção de esforço físico do nosso dia a dia? Ou seja, se eu te pergunto, como você conseguiria empurrar um objeto de 1 tonelada, mesmo numa região sem atrito nenhuma, sem campo nenhum, sei lá, sem você ter que vencer nenhuma força oposta, você conseguiria empurrar um objeto de 1 tonelada sem fazer força e, consequentemente, sem se cansar? A questão é, realizar trabalho está relacionado com o esforço físico que você faria para empurrar um objeto? Você conseguiria empurrar sem sentir que está fazendo esforço? Ou o esforço que você faz não tem a ver com o trabalho? A questão de fazer cansar o seu corpo físico. Ah, qual que era o outro questionamento? Realizar trabalho está relacionado com a noção de esforço físico do nosso dia a dia? Tá. A outra é possível ah, realizar trabalho está relacionado com a noção de esforço físico? Ou seja, trabalho igual a zero indica que não precisei fazer esforço algum para deslocar esse objeto? Responda isso. Beleza, a energia é isso daqui. Ó. Temos agora uma forma de calcular a energia armazenada num... Eu não lembro que horas que era quando eu comecei a gravar a aula. Certo. Temos agora a energia armazenada numa distribuição de carga. O livro faz o seguinte. Ele retira essa restrição. 1 sobre 4πε0, somatória de I variando de 1 até N,
somatória de J variando de 1 até N. Tem só uma restrição aqui, que eu nem sei se o livro deixa claro. Ah, deixa. J tem que ser diferente de I. Você não pode repetir o mesmo número nas duas somatórias. Mas você pode fazer com que o J seja um número que o I já foi antes. Coisa que não acontecia aqui. QI, QJ. O livro, de repente, faz isso, só que para isso ele divide por 2. Pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque a partir do momento que você tira essa restrição de que o J tem que ser maior do que I sempre para impedir que os pares sejam repetidos, significa que agora os pares vão ser repetidos. Você vai contar a energia de todos os pares 2 vezes. Então basta que você venha aqui e divida por 2. Você vai ter o mesmo resultado que você tinha antes. Mas para que fazer isso? Tem um porquê fazer isso. Por conta do seguinte. Porque essa daqui é a energia para você calcular de um aglomerado de cargas pontuais. Só que a gente vai precisar estender esse raciocínio para qual vai ser a energia de um aglomerado de carga contínua, de uma distribuição de carga contínua. A gente vai partir da ideia de que a gente foi aglomerando carga pontual em carga pontual, até a gente ter um aglomerado de carga, mas se você pensar que uma distribuição de carga contínua foi obtida a partir do momento que você foi colocando um dq em dq, cada dq pode ser entendido como uma carga pontual, ou seja, uma porçãozinha de carga bem pequenininha, com um volume infinitesimal. Você foi lá e colocou um dq pequenininho. Aí você foi e colocou outro dq. De dq em dq, você está acumulando aquelas cargas que vão ter uma energia total dada por uma expressão tipo essa. Só que como você está colocando os dqs tão próximos em contatos uns dos outros, até que esse bolo vire uma quantidade macroscópica relevante, você precisou levar cargas pontuais infinitesimais numa quantidade infinita. Então essa somatória aqui é uma somatória infinita de elementos infinitesimais, ou seja, uma integral. A gente tem que olhar para essa somatória e ver como que a gente generaliza ela para uma integral. Só que são duas somatórias. E esse I aqui estaria relacionado com limite de integração, por exemplo. E como é que fica o limite de integração dessa segunda somatória que tem uma restrição no J? Então a gente tira a restrição no J para a gente manipular essa somatória para que a gente deixe ela numa forma mais simples para que, manipulada a somatória, deixando ela de uma forma mais simples, fique mais fácil de generalizar essa expressão para o caso contínuo, para o caso de qual é a energia de um aglomerado de carga contínua. Então, aqui, a gente vem e passa esse 1 sobre 4πε0 para dentro da somatória. Então, teremos meio somatório de I igual a 1 até N. Eu vou tirar o QI da segunda somatória. Somatória de J variando de 1 até N com J diferente de I. De QJ sobre 4πε0 RIJ. O que é essa segunda somatória? Se você olhar para essa expressão sozinha, carga sobre 4πε0R. É um potencial. O que é a soma de todos esses potenciais? A soma de J variando de 1 até N, exceto o J igual a I. Então, lembra, quando a gente tinha aquele monte de cargas pontuais que eu estava colocando aqui no agrupamento, e a gente falava, se eu trouxer agora uma outra carga pontual de uma posição de um ponto A, aí eu trouxe ela lá da onde o potencial é zero, VA igual a zero, lá infinitamente longe dessas outras cargas, e trouxe ela para cá. Aqui ela é a carga QI. Ela vai sentir o potencial de todas as outras cargas que estão próximos a ela.
Quais são todas as outras cargas? Estão sendo consideradas por essa somatória. Considera todas as cargas, exceto a I, que é a carga que a gente está querendo saber qual é a energia para trazer ela. Então, essa segunda somatória está falando qual é o potencial total VI que a carga I sente, devido a todas as outras cargas em torno dela. Então, isso daqui é VI. Então, o trabalho para aglomerar uma distribuição de cargas pontuais pode ser escrito como, sem essa igual aqui, somatório de I variando de 1 até N, QI, VI. E aí a gente simplificou bastante a somatória. Porque quando a gente tem um monte de carga e a gente traz uma única carga, o trabalho para trazer aquela única carga não foi QI vezes VI? Só que a gente tem que... Esse foi o trabalho para trazer a carga QI. O trabalho para trazer a próxima carga, que é o I mais 1, é igual ao valor da carga I mais 1 vezes o potencial que a carga I mais 1 sente. O potencial que a carga I mais 1 sente agora está inclusa o QI. O QI sente uma carga a menos do que o QI mais 1. O QI mais 2 vai sentir uma carga a mais do que o QI mais 1. Porque o QI mais 2 está sentindo a carga QI mais 1, só que quando a gente trouxe o QI mais 1, não tinha o QI mais 1 lá para gerar o potencial para ele, porque ele não sente o potencial dele mesmo. Ele sente a carga de todas as outras cargas até o QI. Só que quando a gente trouxe o QI, ele tinha uma carga a menos ainda, que é dele próprio, para sentir o potencial. E assim por diante. Então, como que fica... A gente não poderia fazer, por exemplo, de cara, se a gente pensasse assim, quando eu trago uma carga, o trabalho para trazer aquela carga é Q vezes o potencial que ela sente. Então, eu simplesmente vou fazer uma somatória de I, variando de 1 até N, de Q vezes o potencial que ela sente. Isso aqui estaria errado, se a gente raciocinasse assim. Por isso que a gente trouxe de uma em uma carga, para a gente ver que o potencial que cada carga sente à medida que a gente vai trazendo as cargas aos poucos é diferente. Se você pensar no agrupamento já construído, o potencial que essa carga aqui sente é o potencial de todas as outras cargas. Depois, o potencial que essa carga aqui sente é o potencial de todas as outras cargas. Depois, o potencial que essa carga aqui sente é o potencial de todas as outras cargas. Só que se você for trazendo de uma por uma, você vê que a maioria dessas cargas aí, o potencial que ela sente, tinha menos cargas do que se você for contar quantas cargas tem depois de que todas elas já estão agrupadas. Então, se você tem que ir agrupando aos poucos para ver quantas cargas tem à medida que você vai trazendo a próxima. Isso faz com que quando você vai deixar a somatória em termos de Q vezes V, tem que aparecer um meio aqui, ó. Eu falo muito rápido, diminui a velocidade aí no YouTube. Mas ficou claro, essas coisas que eu vou discutindo, que é a interpretação do meio, a interpretação de um detalhezinho aqui, outro ali, você consegue compreender? Essas coisas que eu quero que vocês peguem quando eu estou dando a aula assim. Ah, faço uma continha muito simples, mas os detalhes, eu quero que vocês consigam perceber os detalhes, sabe? Por que de um mero detalhezinho? Por que a gente faz essa troca da somatória? Tem uma restrição de J ser sempre maior que, de repente a gente troca essa restrição e divide por meio. Por quê? Ah, para escrever dessa forma. Tá, escreve dessa forma, mas qual é a grande vantagem de escrever dessa forma? A grande vantagem é porque essa expressão é fácil
de generalizar não, estender para uma distribuição contínua de carga. Ou seja, integral. E agora a gente vai para o próximo tópico. Qual é a energia de uma distribuição contínua de carga? Então a gente gera um aglomerado espacial de carga aqui, ó, que tem uma densidade de carga ρ. Eu sempre desenho uma cabaça, gente, não sei porquê. Mas é para desenhar simplesmente uma figura genérica, tá? É para ser um formato inespecífico, não precisa se preocupar com uma forma específica, não. É qualquer forma, é para ser genérico. Qual é a energia para a gente aglomerar a carga nesse formato? Num formato qualquer, acumular ela de forma contínua no espaço? Bom, aí a gente pode entender esse aglomerado contínuo como sendo um aglomerado de infinitos pedacinhos infinitesimais de carga dq, que possui um volume infinitesimal de tal. Então, de dq em dq, que a gente vai colocando aqui, cada dq, esse pedacinho infinitesimal de carga, sente o potencial de todo o resto da distribuição. Então, é só estender essa somatória para meio de integral de V dq. E aí o dq, a gente generaliza ele para um ρ de tal. Deixa ele em termos da densidade de carga. Então, o trabalho para a gente acumular essa carga numa distribuição contínua é meio de integral de ρ V de tal. E aqui não é ρ de R' não, tá? Porque aqui a gente não tem dois vetores posições diferentes. A gente não tem um vetor que a gente está querendo calcular o campo numa posição e um outro vetor que a gente está precisando identificar a fonte do campo. Para um ser R' e o outro ser só R. Aqui é tudo um R normal. Tá? Porque em relação a um determinado sistema de coordenadas, o vetor que dá a posição do elemento de carga também dá a posição do ponto que a gente tem que saber o valor do potencial, porque o potencial a gente tem que conhecer em cima do elemento de carga. Então a gente não... Tipo, esse V aqui é numa posição, esse ρ é na mesma posição, e o d tal determina a posição desse ρ, então é tudo mesmo R. Tá? Porque, de repente, você está acostumado com aquele R' no ρ para a expressão do V ou do E, né, do potencial ou do campo elétrico, mas aqui não precisa. Então, essa é o termo de energia. Certinho? De quando a gente tem uma distribuição contínua de carga. Porém, os físicos acharam essa expressão muito simples. Tipo, tô fazendo nada, vamos pensar em alguma coisa para fazer conta.
Vamos mexer nela, não quero deixar ela assim, vamos mexer nela. Então você pode calcular a energia dessa forma, você conhece a densidade de carga e você conhece o potencial daquela densidade de carga. Então a gente faz energia multiplicando os dois, integrando no volume e dividindo por 2. Beleza, você pode calcular assim, sem problema. Mas tem uma outra forma bastante interessante da gente manipular e reescrever essa equação. Muito interessante. Beleza? Que é escrever em termos do campo elétrico e do potencial elétrico. Porque isso daqui está relacionado a esta equação está relacionada à interpretação de que a energia utilizada para aglomerar essa distribuição. Então, está relacionada à interpretação de que a energia utilizada para aglomerar essa distribuição está armazenada na própria distribuição de carga. Então, você foi colocando carga por carga, elementozinho de Q por elementozinho de Q, até você gerar uma distribuição de carga. E aí, aonde que essa energia está armazenada? Está armazenada no ρ. Tá? Está armazenada na própria distribuição de carga aqui. Certo? É uma interpretação. Mas a gente vai reescrever o ρ em termos do campo elétrico, utilizando lei de Gauss. Então, da lei de Gauss, onde o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, então a gente pega esse ρ aí, ε0 divergente de E. A gente vai e substitui isso aqui lá naquela integral. Então, o trabalho é ε0 sobre 2, o ε0 eu já tirei da integral de, lembra, né? Ó, só estou substituindo aqui no ρ, ε0 divergente de E. Então, eu já tirei o ε0 aqui. Aí vai ficar o divergente de E dentro da integral, vezes V, integrado no volume. Então, divergente de E vezes V, integrado no volume. Então, por enquanto, ficou assim a nossa expressão. Beleza, eu quero manipular isso, porque da forma como está, não tem vantagem nenhuma, não agrega em nada. A gente vai precisar de uma daquelas relações de derivadas lá do capítulo 1. Então, a gente vai lá para a página 15, e a gente tem que encontrar uma relação que fala qual é o divergente de uma função vetorial vezes uma função escalar. Porque aqui a gente está trabalhando com E e com V. Então, cadê aqui? É a equação 3. Isso é igual a função escalar vezes o divergente de A, mais
o A escalar o gradiente da função escalar. Então a gente usa isso para tirar esse termo aqui, para obter esse termo. Então, segundo essa expressão, o que a gente tem é que o divergente de E vezes V é igual a V vezes o divergente de E, e pronto, é o que a gente tem aqui, né? Vou reapontar. Opa. Então, beleza. Isso é o que a gente tem aqui. Mais o E vezes o gradiente de V. Então, isso aqui vai ficar ε0 sobre 2, integral de divergente de E vezes V, integrado no volume, menos esse termo daqui, ε0 sobre 2, integral de E escalar gradiente de V integrado no volume. Beleza, isso aqui é integrado num certo volume, porque essa integral aqui, ela é feita no volume dessa cabaça que eu desenhei aqui, né? Um volume Ni. Tá? Essa integral é feita nesse volume. Não adianta eu pegar um volume maior, não que eu tenha problema em pegar um volume maior, mas eu vou integrar no volume de onde tem carga. Eu estou montando as cargas, então eu vou integrar onde eu estou aglomerando as cargas, né? Então essa integral é feita no volume da distribuição de cargas. Porém, o que que dá vontade de fazer quando a gente vê uma integral volumétrica de um divergente? Lembra, você vai ver muito isso aqui para frente, cara. Tanto que quando você vê uma coisa dessa, você já vai querer fazer sem saber por quê. Você não sabe nem se vai ser útil, mas... Nossa, eu vi uma integral de volume de um divergente, eu já quero aplicar teorema do divergente aqui. Teorema divergente troca a integral de volume de um divergente por uma integral de superfície fechada sem o divergente. E outra, o que que é gradiente de V? Ou melhor, menos o gradiente de V, né? Então a gente tem aqui um E escalar menos gradiente de V. Menos gradiente de V é o próprio campo elétrico. Então a gente tem aqui campo elétrico escalar campo elétrico, que é módulo de campo elétrico ao quadrado. Então, aplicou o teorema do divergente. Eu vou escrever essa integral aqui primeiro, tá? ε0 sobre 2, integral no volume de E quadrado de tal, mais ε0 sobre 2, integral no volume da onde tem carga, de campo elétrico vezes o potencial. Opa, aqui não é no volume, né? Eu já apliquei o teorema do divergente. Então, peraí, deixa eu corrigir isso daqui. Integral fechada na superfície que limita esse volume aqui, de V e escalar dA. E pronto. Até o momento, essa é a nossa expressão. Qual a vantagem disso? Aparentemente, ainda nenhuma. Aparentemente. Mas a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Voltando para o desenho, vou redesenhar ele aqui.
Então, a gente tem a nossa distribuição de carga ρ. Esse desenho daqui, ele é a distribuição de carga que tem um volume Ni, na qual está sendo feito essa integral. Bom, o volume Ni, ele é limitado, ele tem essa superfície aqui externa, né? Então, a segunda integral é feita nessa superfície externa. É o seguinte, a gente pode fazer a integral num volume maior, não precisa ser nesse volume. Por que que a gente pode fazer num volume maior? Porque isso não altera esse resultado aqui, ó. Aquelas duas integrais que a gente chegou, sai dessa. E essa não tem o resultado alterado se de repente a gente resolver fazer a integral nesse volume esférico aqui, ó. Ixi, essa esfera minha tá... tem nada de esférico nela, né? Então, se a gente resolver pegar um volume maior, quero fazer a integral nesse volume aqui, ó. É claro que esse volume não pode deixar nenhum pedacinho da distribuição de carga de fora. O volume maior que eu tenho que pegar, tem que pegar toda a minha distribuição de carga, senão eu altero o resultado da minha integral. Mas desde que eu esteja abrangendo todo o volume que contém carga, eu posso pegar um volume além. Por quê? Porque isso não afeta o resultado. O elemento de volume que eu estou acrescentando aqui de fora, ele tem que pegar o valor da densidade de carga naquele ponto vezes o potencial naquele ponto. Toda essa distribuição de carga aqui, ele gera um potencial nesse ponto. Porém, a densidade de carga naquele ponto é zero. Então, o valor da densidade de carga nesse ponto, que é zero, vezes o potencial nesse ponto, dá zero. E aí eu vou... A integral, como é uma somatória, eu estou somando ρ vezes potencial de todos esses elementozinhos de infinitesimais de volume que estão na parte do volume além, externo à densidade de carga, que eu estendi, que eu fui além. Todos eles estão acrescentando zero na minha conta. É uma integral, uma somatória, eu estou somando zeros. Por mais que eu aumente esse volume, o valor da minha integral já vai ficar constante, porque eu só vou estar acrescentando zeros no resultado. Ficou claro? Porque qualquer volume além que não esteja dentro da densidade de carga, vai pegar uma região de densidade ρ igual a zero. Então, beleza, eu posso ir além que não afeta o resultado. Certo? Então, pegando um volume além, naquela integral, não afeta aquela integral. Consequentemente, não afeta esse resultado. Só que esse resultado é dado pela soma das duas integrais. A soma das duas integrais não vai ter o resultado afetado, mas cada uma das integrais separadamente vai ter o resultado afetado se a gente aumentar esse volume aqui. Por quê? Porque agora as integrais não estão sendo feitas, não estão sendo calculadas considerando ρ. Elas estão sendo calculadas considerando só os campos, o campo escalar e o campo vetorial. O campo elétrico e o potencial elétrico. Certo? O que acontece? Essa distribuição de carga, ele gera um campo elétrico no espaço que vai além do volume da distribuição de carga. Eu estou desenhando meio que linhas radiais como se fosse uma carga pontual, tá? Mas não dá atenção para o meu desenho, não. Simplesmente estou desenhando linhas de campo aleatória. Não tem que ser real, não. Não quer dizer que as linhas de campo dessa distribuição de carga seria isso. Mas vamos supor que seja isso. Essas são as linhas de campo. Essas linhas de campo se estendem ao infinito. Elas vão além do volume Ni. Portanto,
um elementozinho de volume, se eu estender, se eu não calcular a integral limitada ao volume Ni, onde está a carga, mas eu integrar no volume esférico vermelho, quando eu pegar um elementozinho de tal que vai entrar nessa integral aqui, eu vou estar calculando, acrescentando, na verdade, o campo elétrico ao quadrado nesse volumezinho de tal. E tem campo elétrico naquele volumezinho, não dá zero, porque o campo elétrico alcança lá. O campo elétrico gerado por essa distribuição de carga vai além da distribuição de carga. Então, se eu aumentar o volume dessa integral, eu estou acrescentando termos nela. Então, vamos supor que eu parei o volume aqui. O volume parou aqui. Esse é o tamanho da esfera que eu estou integrando. É uma esfera maior do que o volume Ni, mas é essa esfera vermelha. Então, eu estou pegando uma região que não tem carga, porém tem campo elétrico, então está acrescentando para essa integral. Mas você percebe que eu ainda estou deixando o campo elétrico de fora desse volume vermelho? Então, não estou mais na integral Ni e na integral S. Assim, não estou mais na superfície Ni e na superfície S. Eu estou numa superfície Ni linha e S linha. Mas mesmo na superfície Ni linha, eu estou deixando o campo elétrico de fora, que poderia ser acrescentado nessa integral aqui, ó. Quer dizer que quanto maior o volume no espaço for esse Ni, maior vai ser o resultado dessa primeira integral. Mas isso daqui é constante. Isso daqui não pode ser alterado o resultado dele quando eu aumento o valor da integral. Consequentemente, essa segunda integral tem que diminuir o valor dela à medida que eu aumento o volume integrado. Então tem que ter uma distribuição de valores entre essas duas integrais, de tal forma que, desde que eu esteja pegando a minha distribuição de carga completa, o valor da energia não mude. Lembra, né? Se eu estiver pegando toda a carga dentro do meu volume, eu posso aumentar o volume o tanto que for, que a energia total não muda mais. Significa que se eu estou aumentando a energia, o volume, e consequentemente isso aumenta o resultado da primeira integral, é porque a segunda tem que diminuir. Eu tenho que redistribuir o valor que essas duas integrais estão dando para isso daqui continuar dando constante. É verdade que essa segunda integral vai diminuir o valor. Quanto maior for o volume de integração, é verdade. Vamos supor que meu volume de integração seja esférico. É fácil fazer essa análise. Vamos supor que meu volume de integração seja esférico. Então, deixa eu melhorar um pouco esse desenho. Já mudei o formato original da minha distribuição de carga, né? Esse é o meu ρ, volume Ni, superfície S. Mas agora eu vou fazer a integração. Olha, inserir, tem autoformas aqui. Parece que não tem, né? Agora que eu pensei em inserir autoformas, eu quero inserir numa esfera, eu quero inserir numa linha. Parece que não tem autoformas, né? Tem aqui, ó. Oh, meu Deus! Aff. Aff. Não, deixa eu fazer um pequeno teste. Primeiro, deixa eu ver se a gravação está acontecendo. Está acontecendo. Deixa eu só fazer um pequeno teste aqui. Porque ele já veio preto. E se eu quiser outras cores? Desenhar. Gente, eu nunca vi essa autoforma aqui. Aff. Opa. Eu precisava de uma mãozinha agora para arrastar isso. Beleza. Olha só, cara, minhas aulas nunca mais serão as mesmas.
Por que eu nunca pensei nessas autoformas aqui? Ou apanho para fazer retas, aí eu venho aqui, ó. Caraca! Agora quando eu precisar representar os vetores, um vetorzinho que tá aqui, ó. Nossa senhora. É, beleza, eu vou fazer a integração nessa esfera. Essa esfera tem um raio errão aqui qualquer, e aí é o seguinte, essa integral, vamos colocar a origem do sistema de coordenadas no centro da esfera, essa integral, ela é feita na superfície. A gente não está pegando elementos de volume no interior aqui. Os elementos de volume que vão ser pegos só vai para primeira integral. Só que depois que eu coloquei essa forma, está começando a dar umas travadinhas. Só vai para a primeira integral. O que vai na segunda integral é só os elementos na superfície, é só o valor do campo elétrico e do potencial na superfície. Portanto, vamos analisar como que varia o valor do potencial e do campo elétrico na superfície, quanto maior essa superfície for, quanto maior o raio. Então, tipo, o potencial, essa distribuição de carga aqui, ela não se comporta como uma carga pontual. Porém, se essa esfera for muito grande, essa distribuição de carga vai começar a se comportar como uma carga pontual, né? A gente vai ter isso daqui, ó. Eu tenho uma distribuição de carga que tem um formato louco, mas como ela é muito pequenininha, perto da minha esfera que está ficando gigantesca, o campo elétrico que alcança a superfície começa a se comportar como o campo elétrico de uma carga pontual, consequentemente como o potencial elétrico de uma carga pontual, porque a minha distribuição de carga está começando a ficar irrelevante o formato que ela tem. Ela está começando a se comportar como um ponto, porque eu estou fazendo o raio ficar muito grande. Muito maior, não. Raio tendendo a infinito mesmo. Eu estou fazendo o raio tendendo a infinito. Certo? Então, o potencial e o campo elétrico começam a se comportar como o potencial e o campo de uma carga pontual. Então, beleza. Qual que é a dependência do potencial com a distância de uma carga pontual? É com 1 sobre R, né? E qual que é a dependência do campo elétrico com a distância? É de 1 sobre R ao quadrado. E qual que é a dependência da área? Como que é o elemento de área em coordenadas esféricas mesmo? R ao quadrado, seno θ, d θ, d φ. Ou seja, a área depende de R ao quadrado. Bom, estou colocando errão, né? Eu chamei de errão aqui, então aqui não é esse R manuscrito, é errão. Então, o potencial vai depender de 1 sobre errão, que é o raio da esfera, e o campo elétrico vai depender de 1 sobre errão ao quadrado, enquanto a área depende de errão ao quadrado no numerador. Quer dizer que o produto dos dois, V, E e dA, vai ser proporcional a 1 sobre R. Porque a gente vai poder simplificar aqui, né? O R ao quadrado do E com o R ao quadrado do dA, por exemplo, e vai ficar só 1 sobre R do V. Quer dizer que a integral como um todo, ela depende de 1 sobre R, e quando a gente faz R tendendo a infinito, essa integral aqui tende a zero. Então, no limite em que R tende a infinito, todo o valor responsável pela energia vai ser dado por essa integral.
no limite da integral sendo feita em todo o espaço e não somente no volume onde há carga, resta somente a integral ε0 sobre 2, integral de e quadrado de tal. Qual que é a interpretação dessa integral aqui? Segundo essa integral, a energia gasta, energia utilizada para aglomerar as cargas, aglomerar a distribuição de carga, ficou armazenada no campo elétrico. Então é uma discussão meio filosófica aqui sobre aonde a energia está. Temos uma distribuição de carga. Rho. Deixa eu ver se ainda está gravando. Está gravando. Temos uma distribuição de carga Rho. A energia está armazenada aqui, na região limitada pela distribuição de carga Rho. Existe campo elétrico mesmo dentro da distribuição de carga, viu? Esse campo elétrico se estende ao infinito, embora, à medida que a gente vai indo para o infinito, o valor dele vá tendendo a zero, o valor do campo elétrico. Ou a energia está armazenada no campo. Ou nos dois. Será que tem energia armazenada na carga e energia armazenada no campo? E aí a energia do sistema todo teria que ser 2 vezes isso daqui. Bom, aí estaria errado. Ele é um ou outro, não é 2 vezes. É um ou outro. A energia está armazenada aonde? Na carga ou no campo? O que você acha, hein? Senhor Frederico. Pode te dar um tempinho aí para responder. Vou dar tempinho não. Bom, do ponto de vista de eletrostática, não tem como saber, é uma questão de interpretação, você pode interpretar de um jeito ou do outro, não faz diferença. É uma questão de interpretação. Mas, do ponto de vista de eletrodinâmica, faz diferença. Você considerar que a energia está no campo elétrico faz mais sentido, porque você vai ter situações que não tem carga, só existe campo elétrico, e mesmo assim você tem transporte de energia via esse campo elétrico. A minha gatinha, gente, olha que coisinha mais linda, esse pintinho precioso. Ele dá um oi. Então é o seguinte. Tanto é que a energia, a melhor interpretação é que ela está contida no campo, e que é a interpretação necessária quando você está nos sistemas que têm ondas eletromagnéticas.
que você precisa levar em consideração que uma onda eletromagnética transporta energia e você associa qual é a energia sendo transportada pelos campos elétricos e magnéticos da onda. Então, essa integral aqui, que está computando qual é a energia no campo elétrico, e aí você tem que integrar, eu esqueci de colocar isso na expressão ali atrás, todo o espaço. Aqui é quando a integral é feita em todo o espaço. Não é num volume específico, assim, não é num volume finito, porque senão você está deixando parte de campo elétrico de fora. O campo elétrico se estende ao infinito, você tem que abranger todo o campo elétrico nessa integral. Senão, você precisa dessa segunda integral aqui para ajustar o seu valor. Cara, eu fiquei feliz demais de perceber que eu sou tão retardado e só depois de muito tempo dando aula que eu percebi que tem autoformas aqui, ó. Inclusive, sistema de coordenada pronto. Gente do céu. Não é possível. Fiquei feliz demais de perceber a minha lerdeza. Então tá. Essa é a energia armazenada no campo elétrico. Você pega o campo elétrico ao quadrado e integra no volume. Então, essa expressão vezes volume dá energia. Quer dizer que se você estiver em uma situação onde você tem uma distribuição de campo elétrico qualquer, distribuição de campo elétrico, não sei nem se isso é meio adequado falar assim, mas você tem um campo elétrico no espaço, você pode descrever uma densidade de energia no campo elétrico, que é μ0 e quadrado sobre 2. Isso é uma densidade de energia, porque é o que tem que entrar aqui, que quando você multiplica por volume, dá energia total, né? Então, quando você tem uma onda eletromagnética, você tem campos elétricos, por exemplo, você tem o campo magnético oscilando de maneira perpendicular aqui ao campo elétrico. Mas aí você tem uma expressão para energia contida no campo magnético. Essa daqui é uma expressão para energia contida só no campo elétrico. Então, a onda, você tem que somar as duas expressões. A densidade de energia transmitida pela onda, que a onda carrega, vai ser o E0 e quadrado sobre 2, mais o B quadrado sobre 2 μ0. Aí esse aqui é a expressão análoga, essa você vê idêntica. É o campo ao quadrado, só troca, o 2 está lá do mesmo jeito, e no lugar do ε0 tem um μ0, que é o análogo também, é a constante que faz o mesmo papel. No caso magnético, faz o mesmo papel que o ε0 faz no caso elétrico. Então, você precisa desses dois termos, porque é a energia que está no campo elétrico e no campo magnético. Mas beleza, aí você tem uma densidade de energia que você tem que integrar em como que essa onda está distribuída no espaço, para você ter a energia total. E aí você tem energia distribuída, sendo carregada por aquela onda, sem ter carga elétrica por perto. Então fica mais adequado você pensar na interpretação de energia no campo, do que falar que a energia está contida numa distribuição de carga elétrica que você localizou no espaço. Mas na eletrostática não faz diferença, tá? Acho que por enquanto está bom. Vou encerrar esse vídeo porque ele já está gigante. Já deu 2 horas, eu acho. E aí eu começar a fazer uns vídeos um pouco menores. Mas é isso então, jovens. Tenham uma boa noite, bons estudos. Até a próxima. Qualquer coisa, não esqueça de mandar mensagem lá no WhatsApp, se precisar de ajuda. Abraço.